Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos entrar numa polêmica que está se estabelecendo, inclusive nos tribunais, é a questão da privatização da Sabesp, a privatização da água que é pública. Então, qual é a vantagem de privatizar a Sabesp? O que vai beneficiar a população a privatização da Sabesp? Quem está atrás, interessado na privatização da Sabesp? Nós vamos conversar tudo isso com o Guilherme Amorim, que eu vou apresentar para vocês agora. O Guilherme Amorim é advogado, já esteve aqui uma vez com a gente, eu agradeço de novo a volta. É um prazer tê-lo aqui, Guilherme. E o Guilherme, ele é doutor em Direito Constitucional, ele é diretor e professor permanente do mestrado em Direito da Uninove, fundador do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta e sócio do escritório Rubens Naves Santos Júnior Advogados. Guilherme, por que há o interesse, quem está interessado em privatizar a Sabesp? Em primeiro lugar, Silvio, eu quero agradecer o convite, né, dos amigos do Le Monde Diplomatique. É uma alegria voltar a esse programa, né, um programa que se preocupa em trazer um debate de interesse público, né, de interesse de todos os brasileiros, de todas as brasileiras. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de voltar a debater com você, Silvio. Muito obrigado pelo convite. Veja, o interesse, né, certamente não atende ao melhor interesse dos brasileiros e, sobretudo, do interesse dos paulistas, né? Esse é um interesse do capital, né? Nós estamos aqui atendendo ao interesse do capital financeiro. Este certamente não é um interesse público. Porque a água, como nós sabemos, né, é um recurso finito. Né? A água é um recurso da natureza. E este não é um recurso que pode ser, assim, objeto de especulação, né? Um objeto que atende a interesses especulativos e a interesses lucrativos. Né? Eu acho que é um equívoco, sobretudo um equívoco político muito grande. Nós partimos para um programa de desestatização da maior companhia de saneamento da América Latina, né, que, sobretudo, é uma companhia lucrativa para o governo do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, todos os pontos de vista que nós olhamos esta iniciativa, ela é uma iniciativa equivocada. Agora, o mais importante é que ela é uma iniciativa inconstitucional, né? Do ponto de vista jurídico-normativo, Silvio, ela é uma iniciativa inconstitucional. Agora, respondendo a sua pergunta, ela atende a um interesse financeiro, ela atende a um interesse, vamos dizer assim, desse movimento neoliberal que, infelizmente, é um movimento hoje que predomina, né, em termos desta globalização mais predatória que nós temos hoje como um movimento que predomina, né, no mercado mundial. Mas é equivocado, sem sombra de dúvida. Então, mas veja, Guilherme, quer dizer, em vários países, nos últimos 10 anos, inclusive nos países mais centrais do capitalismo, né, quer dizer, a água foi reestatizada, né? Paris, por exemplo, acho que Berlim também, quer dizer, tem várias cidades onde foi dito assim. Na Câmara, por exemplo, que seria a Câmara dos Vereadores de Paris, eles exprimiram: é incompatível a prestação de um serviço público por uma empresa privada, né? Então, nós estamos tendo um movimento global, né, de recuperação da parte do Estado da gestão da água, que é um bem essencial. Nós estamos indo na contramão desse movimento, é isso? Estamos, porque essas experiências demonstraram, não é, que em relação,
pelo menos em relação à água, né? Pelo menos em relação a esse serviço essencial de captação da água in natura, do seu tratamento e da sua distribuição, e do equivalente ao tratamento de esgoto, este processo, né, de privatização, né, de passar à iniciativa privada este serviço, ele não foi exitoso. Ele não foi exitoso porque é incompatível com a sua própria natureza imaginar que a iniciativa privada, que tem por lógica distribuir lucros e dividendos a um grupo, né, de acionistas que pretende sempre obter a lógica do lucro a partir de uma racionalização de serviços com busca à eficiência, pode se preocupar, né, com indicadores de eficiência social, por exemplo, de indicadores sociais, né, de saúde pública, não é, de uma lógica que pretende ter uma abordagem, né, de uma racionalidade social, né, de um investimento coordenado de articulação de políticas públicas que nem sempre deve atender um pressuposto de distribuição de rendimentos, de dividendos. Né? Esta lógica, por vezes, é incompatível, né, com um pressuposto de lucratividade. Né? Por vezes, um investimento de longo prazo numa expansão de uma rede, né, de captação de água pode não atender um investimento de curto e médio prazo que acionistas estejam preocupados, né, que acionistas privados estejam preocupados. Então, o interesse público, por vezes, é incompatível com interesses privados. Ah, mas os defensores, né, de um programa de desestatização poderão objetar dizendo o seguinte: bom, mas para isto existe o princípio regulador. Para isto pode existir a presença do controlador estatal com assento no órgão de assembleia, no órgão assemblear, dentro do ente desestatizado. Mas isso é uma falácia. Isso é uma falácia porque, de qualquer maneira, o controle passa a ser feito dentro desta ótica gerencial privada, né? Desde que ele atenda a determinados indicadores de resultado, o fato é de que a iniciativa passou para as mãos do controlador privado. Mas Guilherme, A realidade deixou de ter o controle da articulação, do planejamento de médio e longo prazo e de uma articulação maior de políticas públicas. Então, mas você sabe que anos atrás a Sabesp ganhou um prêmio na Bolsa de Nova York pela rentabilidade das suas ações. Quer dizer, o lucro que ela deu para os acionistas norte-americanos que tinham comprado ações da Sabesp mereceu que ela ganhasse um prêmio na Bolsa de Nova York, né? Quer dizer, nós já temos a presença da iniciativa privada na Sabesp, né? Quer dizer, por que a luta pelo controle? O que vai mudar? Então, você tocou num ponto importantíssimo. Não é? A Sabesp já tem a participação de acionistas privados. Ela já tem uma governança altamente profissionalizada. Tanto que ela já tem ações negociadas em bolsa de valores. Não é? Então, o que está se propondo agora? Está se propondo agora que o seu controle deixe de ser estatal. Né? Porque o fato de ela ter as ações negociadas em bolsa, né, pressupõe
que ela tem uma governança mais profissionalizada, que se exige dela maior responsabilidade empresarial e maior transparência dos seus atos. Portanto, todo um compliance empresarial e um conjunto de ações de responsabilidade social e empresarial e de transparência em relação aos atos que ela pratica, que isto é saudável, né? Mas isto não tira, né, da sua governança o imperativo de atender o interesse público primário, que, tanto da perspectiva da Constituição Federal, como, isso é o mais importante, da Constituição do Estado de São Paulo, foi destinado à Sabesp enquanto responsável por articular as ações de saneamento no âmbito da sua ação. Então, ela é responsável por articular as ações de saneamento no âmbito da cidade de São Paulo, que ela atende, no âmbito das cidades, das 370 e tantas cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, que ela atende, preservando mananciais, integrando bacias hidrográficas, tendo, portanto, uma ação mais ampla de preservação do meio ambiente, né? Tendo, portanto, uma ação de política pública, né, que é integrativa, né, do meio ambiente com a qualidade da água. Isto é mais importante na perspectiva de uma política pública, né? Mas, o Guilherme, eu vou discordar de você no seguinte, quer dizer, a Sabesp deveria estar fazendo isso hoje e não faz de uma maneira satisfatória, não é? Ainda sendo uma empresa pública, sob controle público. Como é que a gente explica, né, a lentidão, né, na progressão do saneamento básico? Como é que a gente explica que os rios nossos não estão sendo despoluídos como foi prometido, na velocidade apropriada? Como é que nós explicamos o vazamento das águas, que 30%, 40% da água canalizada vaza antes de chegar na mão do usuário? Como é que você vê isso? Então, eu concordo, Silvio, plenamente com você, não é? E aí, o que acontece? Justamente, ela tem a responsabilidade por essa articulação e por um planejamento integrado dessas ações de saneamento. Ainda assim, ela é a companhia de saneamento básico que tem os melhores índices nesse sentido, né? O Estado de São Paulo é o que está mais perto da universalização das ações de saneamento em comparação com os demais índices do país, né? De qualquer forma, está longe do ideal. Eu concordo plenamente contigo. Agora, os mecanismos de controle social nós temos para isto, né? Então, na perspectiva dos mecanismos que a Constituição Federal nos assegura, nós temos que exercer esses mecanismos de controle social. Na medida em que houver a implementação deste programa de desestatização, né, e a outorga, eventualmente, do controle acionário às mãos da iniciativa privada, esses espaços de fiscalização ficarão ainda mais restritos, né? Porque nós teremos, então, um programa de metas e de investimentos a serem cumpridos pela iniciativa privada, né? Sob o pressuposto de que, se eles não cumprirem até 2030, por exemplo, eles poderão perder esta concessão, né? E isto, evidentemente, nós teremos mecanismos de controle, né? Pressupostamente, né? Pelo Tribunal de Contas, pelo próprio governo do Estado e pela agência reguladora, né? Mas a lógica afasta ainda mais do controle social da população, né? Então, quer dizer, se nós já estamos tendo dificuldade de exercer isto hoje, com a Sabesp tendo o controle pelo Estado, imagina quando isto passar à iniciativa privada, né, que pressupostamente será exercida por um fundo de investimento
como está querendo o Estado, alegadamente por alguém que tenha experiência na área, porque é este o modelo que eles estão desenhando. Quem que terá experiência na área? Quais são os grupos que estão se apresentando por isso? Grupos estrangeiros que estão se apresentando para isto? Então, quer dizer, e como que será feito esta fiscalização? Por quais indicadores? Quais são esses indicadores de universalização? Então, quer dizer, este controle será ainda feito de uma maneira mais afastada ainda. Mas eu concordo com você, Silvio, que hoje nós temos ainda um longo caminho a percorrer, mas nós temos instrumentos para fazer essa fiscalização. E mais ou menos, Guilherme, porque eu me lembro que anos atrás eu fiz um artigo sobre a privatização da água lá, né? E o título era Predadores à Solta, que eram as grandes empresas, né? E a Agência Nacional de Regulação das Águas, a ANA, né? Uma coisa assim, ela se manifestou. E eu tive que preparar uma resposta, uma coisa assim. E eu fui ver quem eram os diretores da ANA. Isso é uma porta giratória das grandes empresas que trabalham na área para o setor público, né? Quer dizer, quem estava regulando, quem eram as pessoas responsáveis por isso na agência reguladora, eram pessoas que saíram recentemente da direção de empresas privadas que atuam na área. Aí você tem um time jogando dos dois lados, né? Como é que você vê isso? Institucionalmente, isso deveria ser proibido, né? Você veja só, né? A Agência Nacional das Águas, né? Ela pressupostamente, né? Ela deveria ter uma independência para esta fiscalização, né? Nós não temos agências reguladoras e muito menos a Agência Nacional de Águas exerce o seu papel como deveria exercer, né? Então, esta é uma crítica, né, em relação ao papel das agências reguladoras. Este fenômeno que você citou de porta giratória é procedente, né? É procedente. Nós deveríamos, né, ter uma formação das agências regulatórias que atendesse a alguns pressupostos de maior independência, né, do papel a ser desenvolvido pelas agências regulatórias. A presença, eventualmente, né, de pessoas que vêm do mercado pode ser algo desejável, mas não exclusivamente, né? Quer dizer, nós temos que ter pessoas que vêm da sociedade civil, né, como temos que ter pessoas que representam todos os interesses. O problema é que nós temos apenas pessoas que vêm dos interesses do mercado, porque isso compromete efetivamente a independência desejada das agências reguladoras, né? Porque daí o seu papel fica absolutamente comprometido, né? E aí nós não temos a agência reguladora desempenhando o papel que foi pensado para ela. Ou seja, aí ela não funciona. Aí ela não desempenha o papel que, do ponto de vista normativo, né, que do ponto de vista que se está pensado para ela desempenhar, ela desempenha, né? Aí é um papel de faz de conta, né? Aí é um papel que, do ponto de vista de fiscalização, do ponto de vista de validar o cumprimento daqueles indicadores, daquelas metas, ele passa a ser um papel apenas figurativo, né? Então, isso desacredita as agências reguladoras, né? E isto faz com que, inclusive, uma participação que se espera da sociedade civil não aconteça, porque a sociedade civil não se vê estimulada a participar. Então, essa é uma crítica importante. Nós devemos ter, de fato, agências reguladoras que representam os interesses. Então, assim, representantes da sociedade civil, né, das organizações não governamentais que efetivamente conhecem o assunto, têm o desempenho com relatórios independentes, né, que fazem um acompanhamento, uma auditagem independente desse assunto, têm que apresentar representantes nesse sentido e tem que ter um assento. Representantes do governo e representantes de empresas que, eventualmente, não estão desempenhando contratos de concessão, mas que, eventualmente, né, já desempenharam ou que têm
dirigentes que não estão ocupando mais, desde que tenham cumprido uma quarentena, por exemplo, né? Já estejam desempendidos, não estejam com interesses na linha de frente, né? Que possam eventualmente representar um papel técnico dessa agência reguladora, poderiam cumprir. Agora, às vezes, nós temos um escândalo, né? Pessoas que estavam no mês passado numa concessão se desincompatibilizam daquele caso, daquele cargo e assumem um papel na agência reguladora. É evidente que tem aí uma representação de um interesse em curso. Isso desacredita a agência reguladora, né? Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Tá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Guilherme, nós estamos tendo essas chuvas todas no Rio Grande do Sul, esse desastre ecológico, né? Quer dizer, e na hora que isso vem a público, que acontece, né? Você tem o quê? Você tem todo aquele esgoto que vem para fora por causa da água sendo expulsa da canalização tradicional, que ela cumpre e tal, e uma contaminação ambiental profunda, né? Quer dizer, num caso desse, o que uma empresa como a Sabesp precisava fazer? Olha, em primeiro lugar, né, uma empresa como a Sabesp, ela, em primeiro lugar, ela pode fazer uma ampla campanha de conscientização, né? Eu acredito que o que está faltando no Brasil é informação a respeito do papel de cada um de nós neste momento de uma grave mudança climática, né? Nós estamos entrando, de fato, na era das graves crises climáticas, né? O tempo mudou, o clima mudou, né? Nós estamos caminhando, né, cada vez mais, Silvio, para um momento de graves disparidades climáticas, né? E é preciso, inclusive, que no campo do direito, né, que é onde eu estou mais envolvido, nós precisamos avançar, inclusive, para um conceito de justiça climática, né? Isto já está sendo uma tendência no direito internacional, e esta é uma discussão que precisa avançar aqui no Brasil, porque estas questões vão se apresentar cada vez mais e nós teremos discussões a respeito de quais são as consequências jurídicas no campo das discussões que se apresentam a partir desses graves eventos climáticos. Agora, a Sabesp, né, ela, sobretudo, né, ela pode liderar uma discussão, né, já que ela tem um papel de articulação política, né, de articulação de política pública importante sobre quais devam ser, né, qual, pelo menos, deve ser o planejamento integrado que se deve fazer, né, em termos de política pública, do que deve ser implementado para se prevenir, né, que uma catástrofe como esta possa vir a acontecer, por exemplo, numa grande metrópole como São Paulo, né? Então, esses eventos climáticos podem vir a acontecer numa região metropolitana, né, como São Paulo, que é integrada por São Paulo e mais 39 cidades, né, que margeiam aqui, né, a Grande São Paulo, que atendem, né, exatamente 20 milhões de pessoas, né? Então, nós temos 12 milhões de pessoas morando na cidade de São Paulo e praticamente mais 8 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Então, quer dizer, nós precisamos ter uma reflexão sobre qual é uma articulação de política pública integrada que visa um saneamento básico adequado, né, considerando uma rede não só de captação, né, de água in natura e do seu tratamento, considerando inclusive a captação e tratamento de esgoto, de uma forma que possa evitar ou minimizar situações como essa que estão acontecendo em Porto Alegre. Quer dizer, está mais do que na hora de se ter uma discussão mais ampliada com vistas a se evitar
né, ou pelo menos ter uma política de resposta mais rápida para evitar catástrofes como estas que nós estamos observando em Porto Alegre. Porque se tem um tipo de discurso agora que nós estamos observando, que é o seguinte: um desastre ambiental. Não, não é um desastre ambiental. Né? Isso é resultado de omissões de políticas públicas. Né? E omissão de política pública tem nome no direito. Né? Chama-se crime de responsabilidade. Os políticos, né, os nossos políticos, que são eleitos por nós, quando eles se omitem de adotar ações, eles podem ser responsabilizados por essas omissões. E essas omissões têm nome. Chama-se crime de responsabilidade. Não importa quem esteja no exercício do poder, não importa o partido, mas sequer autoridades podem ser ação de crime de responsabilidade. E isso Você conhece? Não, você conhece algum país ou mesmo algum caso aqui no Brasil de que crimes de responsabilidade dessa natureza tenham sido efetivamente responsabilizados? Em relação a essa abordagem ambiental, né, em relação a essa abordagem com vistas a uma justiça climática, né, em relação a esta preocupação mais integrada com vistas a uma discussão sobre saneamento, isto ainda não existe. Né? Está começando a haver essa discussão. O que nós temos, por exemplo, de forma mais recente, foi toda essa discussão em torno, por exemplo, da pandemia, Silvio, né, que houve, né, da pandemia de saúde pública, que houve toda uma discussão, por exemplo, ainda em cima do presidente Bolsonaro e dos seus crimes de omissão, né, e dos seus crimes de responsabilidade, por exemplo, sobre a sua conduta omissiva em adotar políticas que visassem o combate à pandemia. Este foi um conceito que foi muito discutido, né, em imputar os seus crimes de responsabilidade pela sua conduta omissiva naquele momento. Então, aqui se tem o mesmo conceito em relação ao que os nossos governantes não fazem em relação a uma discussão sobre como se evitar, né, essas catástrofes que estão acontecendo. Então, por exemplo, hoje mesmo, né, eu li nos jornais, né, como nós estamos agora terminando um documento, né, que teve início, se eu não me engano, no ano de 2012, né, para se evitar, para se dar respostas a uma ação, né, para se combater esses desastres, né, que foi um documento que teve início a sua discussão em 2012. Então, não é possível que um documento que se tenha começado a se discutir em 2012 leve 12 anos para se terminar. Então, quer dizer, há uma letargia no campo do poder executivo que perpassa vários governos. Essas questões precisam ter mais seriedade nos seus trabalhos e respostas mais coordenadas. Na verdade, são entraves promovidos pelo lobby das empresas, né? Quer dizer, não é uma morosidade do processo administrativo, é um bloqueio feito por poder político, né? Quer dizer, mas na hora que começar a haver responsabilizações, o poder político destrava isso. Pode ser. Eu queria trazer para você a questão da desigualdade, né? Porque a Sabesp ela tem uma permanente briga com os lugares que têm ligações clandestinas da água, que são as comunidades, que são as favelas, que são os lugares em que a legislação não permite que a própria Sabesp estenda a sua rede, porque não é reconhecida como espaço de habitação, né? Quer dizer, e de fato, quer dizer, existe uma tensão permanente entre aumentar o lucro com um número maior de contas sendo cobradas, né? Ou pensar uma política social capaz de contemplar as dificuldades desse setor empobrecido. Como é que você vê essa política? Sabesp tem isso? Olha, eu acredito que o que se deveria fazer aí era uma integração,
né, a partir dos cadastros, inclusive do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que têm os cadastros sociais dessas pessoas, para integrá-las à rede de fornecimento de saneamento. Porque a partir do momento que elas estão nos cadastros, nos CAD únicos, para serem contempladas com programas de distribuição de renda, qual a lógica de elas não estarem integradas a um programa social de fornecimento de água tratada? Por que essas questões não dialogam? Qual que é a dificuldade de integrar uma companhia de saneamento básica que tem por controlador uma unidade da federação? Percebe? Qual que é a dificuldade de integrá-la a uma política pública que é de redistribuição de renda? Porque redistribuir não quer dizer concentrar, né? E o que a Sabesp quer é concentrar o lucro na mão dela. Aí, ou o Estado intervém com uma política de subsídios, de alguma coisa, né? Ou precisaria retomar o sentido público da Sabesp, né? Como uma empresa que serve ao interesse comum e não ao lucro dos seus acionistas. Algo assim, você acha? Acredito nisto, e tanto que um dos pressupostos para ela ter as suas ações em bolsa é cumprir também com a sua finalidade social. Esse é um dos requisitos para que ela possa, inclusive, continuar atendendo aos princípios da Sarbanes-Oxley. Uma coisa não é incompatível com a outra, Silvio. Ela, para continuar tendo as suas ações na Bolsa de Nova York, ela também precisa ter indicadores desejáveis de ações de responsabilidade social empresarial. Mas ela não está perseguindo isso, tá? Na medida em que ela não persegue isto, se isto for evidenciado, quer dizer, se isto for trabalhado adequadamente como algo que é incompatível, que vai contra, porque se ela em tese só quer perseguir o lucro a todo custo, ela tem um downgrade na sua nota. Ela pode ter uma queda na sua avaliação como algo bom para o seu rating de ações. Ela muda essa postura rapidinho. Quem que avalia isso, Guilherme? Esta lógica, ela muda. Mas eu prefiro abordar até por uma outra questão. Nós temos que forçar isto como algo integrativo por um conjunto de ações que visa trazer essa comunidade de baixa renda e vulnerável dentro de um conjunto de ações de distribuição de renda, ainda que o atual governo seja um governo de direita. Porque esse governo pode ser passageiro, porque o anterior eventualmente não era. E porque o próximo eventualmente pode não ser. Porque eu acho que a lógica das questões tem que ser mais duradouras, como política de Estado e não política de governo. Né? Porque, tudo bem, porque eventualmente agora você está falando de um programa de desestatização. Né? Isto é agora, é pontual. Né? Porque no governo passado não se estava falando. Né? E essa é uma questão que também estava presente no governo passado. É isso que é o pior. Né? Já não se praticava isso no governo passado, e nem no anterior, e nem no anterior. Quer dizer, é uma conduta que já vem há algum tempo. Né? Então, por que não se integrou isto nos programas de distribuição de renda, que são programas de justiça distributiva? Quer dizer, o CAD único está aí. Né? É um programa de implantação progressiva. Quer dizer, os instrumentos têm. Né? Então, por que não se faz? Lógico, eu concordo com você, tem esta lógica de que pode haver um impacto na distribuição de lucros e dividendos. Mas também pode haver o oposto, porque a lógica também pode ser o oposto. Eu vou trazer mais gente para dentro do sistema que vai estar pagando conta, ainda que seja de tarifa social. Percebe? Eu posso ter o argumento oposto. Na verdade, eu vou ter mais gente dentro do sistema, eu vou ampliar a base de contribuinte pagando conta, ainda que seja de tarifa social. Eu vou ampliar a base de, entre aspas, pagantes de conta de água. Então, quer dizer, eu tinha
200 mil pessoas pagando contas de água. Agora eu passei a ter 250 mil. Eu ampliei o meu número de clientes, entre aspas, da Sabesp. Lá na frente, eu tenho um indicador mais positivo ainda. Além de ter do que mas a ação desse capital especulativo, que nós estamos falando mais disso, né, do capital financeiro, ela não quer pensar em médio prazo, está sempre pensando assim no mais curto prazo, na maximização do seu lucro, né? Claro, e quando a gente fica falando assim, não, precisa ter também a dimensão social, precisa ser a dimensão que favorece também a inclusão, você está falando isso para o capital internacional, que está se lixando pelas condições de vida no Brasil, né? Quer dizer, como é que faz? Essa é uma reflexão um pouco mais ampla, né? Porque daí aí a gente tem que pensar um pouco, na verdade, num processo mais amplo do que significa, então, na verdade, toda essa nossa inserção em relação a esse movimento de globalização e o que nós estamos tirando disso, né? E qual é o nosso papel enquanto uma economia periférica, na verdade, que é o que nós estamos atravessando até hoje. E o que nós estamos tirando disso depois de 20, né? Depois de 30 anos desse processo de globalização. E o que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Quer dizer, nós vamos continuar nesse processo de inserção, nós vamos continuar apostando nisso, e como é que nós vamos mudar isso? Porque, mesmo agora, Silvio, nós estamos no governo Lula 3, né? Nós estamos apostando ainda em algumas premissas que continuam equivocadas. Nós não estamos sendo capazes de ter uma reflexão que mude um pouco a lógica pela qual nós estamos apostando no papel do Brasil dentro desse cenário mais globalizado, e que tenha uma lógica pela qual o Brasil se comporte no cenário econômico e que faça com que a gente tenha uma lógica de planejamento da atividade econômica que possa sinalizar, né, para os nossos empresários, inclusive, como a gente quer que eles se comportem, inclusive. Né? Na verdade, não tem uma sinalização de mudança. Né? Então, passa um pouco por aí, inclusive, né? Na verdade. Acho que essa reflexão acaba tendo que ser um pouco mais ampla, na verdade, né? Porque você veja só, a gente quer ter um papel um pouco mais ativo em relação à organização para o comércio, para a OCDE, né? Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico. Assumimos um compromisso de implantação do governo digital. Qual o sentido disso em relação a uma economia periférica como a nossa, que não é de desenvolvimento tecnológico, por exemplo? Quais são as premissas que nós estamos desenvolvendo para desenvolver tecnologia, por exemplo? Quais são as premissas de desenvolvimento estrutural nesse sentido? Então, em termos de coordenação de políticas, as nossas ações ainda são um pouco descoordenadas. A gente não tem ações estruturais que se ligam, que são coordenadas. E aí a gente não tem ações de médio e longo prazo. Então, a gente passa sinais muito desencontrados. Então, não é sustentável do ponto de vista de médio e longo prazo. Então, a gente fica muito a reboque do que está acontecendo, nessa inserção de globalização. Então, a gente não tem uma postura muito criativa, né? Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Guilherme, a água não respeita os limites físicos da definição dos limites do estado de São Paulo, Paraná, enfim, quer dizer, de Minas Gerais. A água corre pelo Brasil, né? Como é que você define as competências de uma companhia? E a Sabesp já está tirando água de outros estados? Tem guerra de água agora? É uma questão bastante polêmica. Não existe uma guerra de águas ainda, né?
não existe guerras de água ainda. Nessa crise, essa última crise, né, que nós tivemos assim em São Paulo, 2015, 2016, né, que nós tivemos os reservatórios aqui em São Paulo muito comprometidos, né? Nós tivemos uma grande seca. Nós tivemos, por exemplo, né, essa questão das águas do Rio Paraíba, né, que é, por exemplo, um rio que é interestadual, né? Nós temos o Rio Paraíba abastecendo não só o estado de São Paulo, mas também o estado do Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, ele é um rio de competência federal, né? E aí nós tivemos que ter a ação, né, da Agência Nacional de Águas mediando o que o Estado de São Paulo poderia captar, se ele poderia aumentar a vazão de captação em relação ao que ele vinha captando para suportar a demanda da Grande São Paulo e, evidentemente, com algum prejuízo em relação à Grande Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, teve aí um papel de mediação, por exemplo, da Agência Nacional de Águas. Então, houve um papel de mediação, não se chegou a ter um conflito propriamente dito, né? Mas, quer dizer, se houvesse o prolongamento daquela situação, né? E se houvesse, por exemplo, até mesmo o comprometimento do Rio Paraíba, né? Como é que isto ficaria? Né? A favor de quem a Agência Nacional de Águas decidiria? Né? A favor do Rio de Janeiro? A favor de São Paulo? A água é um recurso finito, né? E se nós chegássemos a uma situação limite, né? Então, quer dizer, em algum momento nós podemos ter, evidentemente, uma situação em que possa haver uma disputa pela água, sem dúvida. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, essa questão do aquífero Guarani. Né? O aquífero Guarani é um aquífero de dimensões assim, que passam por vários estados. Né? O aquífero Guarani, até onde eu tenho a informação, ele não está comprometido, né? Ele está preservado, né? Mas quais são, então, as regras em relação hoje ao aquífero Guarani? Né? Eu tenho a informação, por exemplo, de que tem havido uma fiscalização muito forte em relação à perfuração de poços artesanais, para que não haja um comprometimento do aquífero Guarani, né? Então, foi reforçada a fiscalização nesse sentido. Então, quer dizer, nós temos hoje uma preocupação, sim, né, com preservação de bacias hidrográficas, para que haja uma preservação a mais a médio e longo prazo do aquífero Guarani. Ou seja, todas essas questões nos levam a um ponto que você tocou, Silvio, que é a questão das competências para o exercício, né, dessa função que nós temos hoje, que é uma função, veja só você, de competência local. Né? A Constituição Federal diz cada vez mais que o exercício para esta função é de competência local. Mas veja só você, a Sabesp, né, ou pelo menos os estados, têm uma função de articular, em termos de saneamento, as políticas de saneamento. Então, quer dizer, o Constituinte, né, lá em 1986 até 1988, procura fazer um esforço de cooperação entre as unidades federativas para que haja, né, uma articulação dos estados com os municípios para o estabelecimento de políticas de saneamento de médio e longo prazo. Então, os estados aí têm um papel importante. E falando aqui do estado de São Paulo, o Constituinte, né, em 1989, quando promulgou a Constituição Federal em 5 de outubro de 1989, deixou claro, no artigo 216, parágrafo 2º, que a articulação dos planos de saneamento competem a uma companhia estadual que deve ser de controle acionária do governo do Estado de São Paulo. Então, por disposição constitucional, o governo do Estado de São Paulo não pode alienar o seu controle acionário.
Essa iniciativa que o governo do Estado de São Paulo quer fazer de desestatizar é inconstitucional. Todo esse processo está comprometido por uma grave inconstitucionalidade. Todo este processo é absolutamente inconstitucional. O que se busca é porque a Constituição do Estado de São Paulo proíbe. A Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 216, parágrafo 2º, diz com todas as letras o seguinte, que é inconstitucional, diz que o controle, diz o seguinte, olha só, até vou ler para você o dispositivo. O Estado assegurará condições para a correta operação, necessária ampliação e eficiente administração dos serviços de saneamento básico, prestados por concessionárias sob seu controle acionário. É imperativo. Bom, mas e como é que fica, então, a Sabesp assumindo a gestão municipal da água em alguns municípios? Você falou em 300 e tantos municípios de São Paulo, a Sabesp está aí. A Sabesp está no nível estadual, mas a gestão da água no município é municipal, né? Quer dizer, não tem um conflito de interesses aí? Não, porque ela continua articulando no plano estadual. O que não pode é o contrário. O que não pode é ela alienar o seu controle acionário. O governo do Estado não pode sair da gestão da Sabesp. Entendi. É isto que a Constituição do Estado de São Paulo proíbe. Ela alienar o seu controle acionário. Então, e o que todo está se tentando agora? O que está se tentando agora? Mudar a Constituição do Estado de São Paulo? Então, nem isso foi tentado. O descalabro é tão forte que a Assembleia Legislativa e a própria Procuradoria-Geral do Estado entendem que basta o governador, por iniciativa dele, aprovar um projeto de lei. Nem precisa alterar a Constituição do Estado. Então, quer dizer, o processo é inconstitucional e nós defendemos que também não pode emendar a Constituição Federal. O Constituinte deixou claro aqui que isto é uma cláusula pétrea, não pode. No caso do gás pode, por exemplo, ser objeto de desestatização, como foi. No caso da energia elétrica também, mas no caso da água não. Justamente pelas peculiaridades do serviço de saneamento básico. Essa é a discussão que nós queremos levar ao Poder Judiciário, que, aliás, já está colocada por uma ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e que nós agora vamos, em nome de uma organização não governamental chamada Ondas, nós vamos ingressar como amigos da Corte para discutir esses aspectos da inconstitucionalidade. Quer dizer, então, que o governador não vai poder operar essa transformação da Sabesp enquanto essas questões jurídicas não estiverem resolvidas a nível, inclusive, do Supremo, né? Então, por enquanto, a discussão, Silvio, está no âmbito do Tribunal de Justiça, né? Foi uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada no Tribunal de Justiça e, infelizmente, não houve medida liminar, né? Então, não há uma medida liminar impedindo a prática dos atos, né? Mas a discussão que se levou ao Tribunal de Justiça é uma discussão para se decretar a inconstitucionalidade de todo o processo. O que se busca, então, é impedir, de fato, este programa de desestatização ou de alienação do controle acionário da Sabesp, né? Que, do ponto de vista normativo, teria aí uma impossibilidade, né? Então, essa é a discussão que se espera levar ao Tribunal de Justiça e sensibilizar, de fato, né, o órgão especial do Tribunal de Justiça, que é integrado pelos 25 desembargadores mais antigos do Tribunal de Justiça, no sentido de convencê-los de que há, de fato, uma disposição na Constituição do Estado de São Paulo que impede este programa. Evidentemente que, depois da decisão do Tribunal de Justiça, caberia, né, se não for exitoso lá essa discussão,
se não for exitosa lá essa discussão, cabe um recurso ao Supremo. Então, eventualmente, sim, a discussão ainda pode terminar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mas enquanto isso, o governo do Estado pode fazer o que quiser com o Sabesp, porque não tem liminar. Ele está tacando pau no processo, ele está atropelando tudo, né? Está passando que nem um trator por cima dos procedimentos aí. Né? Você veja que, de fato, tem um interesse econômico forte nessa discussão, porque o processo está correndo. Né? E veja, uma coisa que eu não consigo entender, Silvio, a maior parte da população paulista é contra esse processo. As duas pesquisas que eu vi recentemente mostram que a maior parte da população é contra a privatização da Sabesp. E ainda assim, né, está tacando para frente esse processo. Guilherme, nós vamos fazer um último intervalo, já voltamos, né? E aí eu queria que você entrasse na história assim de como, nesse momento, a gente pode trabalhar isso na opinião pública, trabalhar isso na mídia, esclarecer a população sobre o caminho que deve ser adotado aí. Né? Então, vamos ao intervalo. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa, o tempo passa rápido e tal. Queria que você aproveitasse esse último momento nosso, assim, né, para nos dar um horizonte, o que vai acontecer. Porque se a perspectiva de que esse processo judiciário demore 2, 3 anos ou até mais para andar, né, isso já não vai desmontar a estrutura pública da Sabesp? Este é o nosso receio, né? Eu acho que é muito importante, Silvio, nós de fato temos uma mobilização, né? Eu acho que é importante nós não deixarmos a Sabesp, que é uma empresa de valor, que é uma empresa que pertence, né, a nós, né, paulistas e paulistanos, mas antes de tudo também ela pertence ao Brasil. Né? Eu acho que ela tem os seus defeitos, ela tem os seus problemas, né? Como toda empresa pública, ela pode ser aperfeiçoada, nós temos que cobrar esses aperfeiçoamentos, mas ela é nossa, ela é paga com os nossos impostos, e é isso mesmo, nós temos que cobrar esses aperfeiçoamentos, mas ela não pode ser privatizada. Então, como é que a gente se mobiliza para cobrar esses aperfeiçoamentos, para impedir que ela seja desestatizada? Né? Assim, eu não sou absolutamente contra qualquer processo de desestatização. Tem coisa que pode, eventualmente, ser desestatizada e ser melhorada. Acho que o Estado não precisa estar absolutamente presente em tudo, mas tem coisa que é essencial que ele esteja presente. Saneamento básico não dá para passar para iniciativa privada. É de água que nós estamos falando. Água é a questão mais essencial. Sem água a gente não fica. Nós vamos passar água para iniciativa privada, né, que vai regular a distribuição de água, a sua captação in natura, o seu tratamento. Né? Olha a situação que nós estamos passando em São Paulo agora, com essa onda de calor. Né? Como é que se regula a sua captação? Né? Como é que se regula a sua distribuição? Né? Como é que se regula a preservação dos seus mananciais? Como é que se regula uma política de longo prazo? Como é que nós vamos estabelecer esses indicadores? A população tem que participar disso, então nós temos que ter mobilização. Né? Nós temos que, de fato, ter uma ampla campanha de divulgação. Acho que nós temos que nos mobilizar, escrever a respeito, utilizar as mídias alternativas, nós temos que utilizar os nossos canais de comunicação, nós temos que ocupar espaço das mídias tradicionais. As mídias tradicionais não estão dando espaço para a divulgação dessa questão. Elas estão todas fechadas com a privatização. Não há espaço para falar a respeito disso. Então, nós temos que tentar furar essa bolha. Né? Infelizmente, não há espaço nas mídias tradicionais. Nós temos que tentar furar essa bolha. E temos que ocupar os espaços que forem possíveis. E temos que cobrar mobilização dos nossos parlamentares.
O que aconteceu na Câmara Municipal e o que aconteceu na Assembleia Legislativa foi uma vergonha. Os parlamentares deixaram esse processo avançar, inclusive alguns parlamentares de oposição. Nós temos que cobrar deles por que eles deixaram esse processo avançar, por que eles foram coniventes com isso, por que eles votaram a favor. Eu acho que eles têm que dar explicações do ponto de vista ideológico, inclusive, por que eles concordaram com isso. Né? Então, acho que nós temos que cobrar mais respostas e nos engajarmos mais, né? Porque depois nós vamos pagar essa conta e vamos sofrer as consequências. Muito bom. Olha, Guilherme Amorim, eu quero agradecer muito a sua participação, excelente conversa, ajudou a gente a esclarecer melhor a situação. Muito obrigado. E agradecer de novo a você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.